E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de CSS. Eu passei já para vocês aí, pessoal, anteriormente 6 aulas de CSS. Quem não assistiu, assista, entra no meu canal, dá uma vasculhada, entra no meu playlist de aulas de CSS e assistam desde a primeira. Então hoje eu vou dar continuidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as margens, né? Como que a gente joga dentro do CSS, as margens, os preenchimentos que são chamados de paging e também as flutuações que são chamadas de float. Então vamos lá, pessoal, já deixei aqui aberto o meu Notepad++, onde eu já tenho a estrutura básica do HTML e no título eu já deixei aqui como Merging, Paging e Float, que será o assunto que eu vou abordar nesta videoaula. E também aqui já deixei um documento zerado chamado estilo.css e já os dois já estão salvos aí na pasta. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui primeiramente, pessoal, criando uma div class. Vamos colocar o nome aqui de caixa 1. Vai ser a nossa primeira div aí, caixa 1. E dentro dela vai estar escrito texto 1, certo? Embaixo aqui já vou colocar um barra div. Então está criada a primeira. Eu já vou aproveitar, pessoal, vou copiar essa primeira, que nós vamos trabalhar com duas, certo? E vou deixar já aqui, vou dar um Ctrl V, onde essa aqui vai ser a caixa 2 e esse aqui será o texto 2. Prontinho. Então vou dar aqui um Ctrl S. E lá no nosso navegador, né, eu já vou ter aqui um resultado, que é o texto 1 e texto 2, que é o texto que está colocado dentro de cada div. Beleza? Bom, então voltando lá para o nosso Notepad++, agora vamos trabalhar aqui dentro do nosso arquivo de estilo. Então vamos lá. O primeiro aí que eu dei o nome de caixa 1. Vamos fazer o seguinte. Aqui nesse caixa 1, já vamos delimitar já inicialmente aqui a posição que ele vai ter dentro da página. Tá? Esse é o código que a gente usa, é o position, e ele poderá ser tanto como absolute, ou ele poderá ser também como relative, certo, pessoal? Eu vou iniciar aqui deixando então como absolute. Absoluto, que ele não vai ter aí relação com as outras divisões da página, né? Ou seja, ela vai ficar fixa, ela fica independente das demais caixas, das demais divs que a gente tiver. Quando a gente quiser uma flutuação entre uma div e outra div, essa posição terá que ser relativa, ok? Bom, então vamos lá, vamos colocar aqui uma cor para o fundo dessa caixa, usando aqui o background color. Vamos colocar aqui jogo da velha. Colocar uma cor básica aí, pessoal, 00000, ponto e vírgula. Vamos colocar também uma cor para o texto lá dentro. Vamos colocar aqui uma cor branca, né, para que apareça bem. Então vamos colocar lá tudo F. Eu já vou aqui dar um salvar para a gente já ver como que vai ficar a nossa div aqui, tá, pessoal? Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui, senão não vai funcionar. E para funcionar eu preciso colocar aí a largura e a altura. Então vamos colocar aqui um width, vamos colocar de 300 px de largura e vamos colocar também uma altura de 300 px também. Então vamos lá, vamos salvar aqui. E aí vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Vamos lá então. Então salvando aqui, pessoal, né, essas informações, nós já vamos ter esse resultado aqui. Ó. Temos aqui uma divisão. Né? Vocês podem notar aqui, pessoal, pode perceber que quando a gente cria uma divisão, ela não fica alinhada nem ao topo e nem à esquerda das margens do navegador. Né? Então como que a gente faz para zerar, ou seja, para resetar? Eu vou vir aqui em cima, antes da div caixa 1, vou colocar aqui um jogo da velha, vou abrir e fechar, e aqui a gente zera tanto a margem, então vamos colocar aqui um margem 2.0 ponto e vírgula. Essa margem, pessoal, ela vai zerar em relação à margem, né, aí do nosso navegador. E também vamos dar um paging também de 0. Então vamos lá, ponto e vírgula.
Lembrando que o paging aí é o preenchimento, tá, pessoal? Então, olha lá, notem que ela já colou, né, já ficou grudada aí na parte superior do nosso navegador. Esse texto aqui eu vou dar uma formatada nele, pessoal, vou aumentar um pouco o tamanho e vou também dar um distanciamento nele em relação a essa div, que é essa caixa vermelha, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui também na parte de baixo, vamos colocar um font family, vamos mudar esse font family para, vamos colocar Arial Black, para que ele fique um pouco mais espesso. Vamos mudar também aqui a altura não, o tamanho dele, colocar 20 pixels, vamos salvar. Olha lá, notem que ele já aumentou o tamanho. Agora vamos dar uma distanciada desse texto em relação à div, pessoal. Esse daí nós vamos usar então agora o padding, tá? Eu vou colocar aqui um padding de 2 pontos, vamos colocar de 15 pixels. Vamos salvar. E olha lá, notem que vocês podem perceber, pessoal, deixa eu dar uma arredondada aqui, em vez de colocar 15 eu vou colocar 10, ó. Olha o que acontece, quando eu faço isso ele dá um distanciamento, porque ele dá um preenchimento dentro da divisão e automaticamente ele aumentou 10 pixels também na largura, tá? Então, se a nossa largura aqui é de 300, eu vou jogar 290 para que ela volte a ficar como era antes, descontando esses 10 pixels do paging, e aqui também 290 na altura, tá? Então vou dar um Ctrl S e ali ela voltou ao normal, tá, pessoal? Bom, agora vamos fazer o seguinte, como nós já temos aqui o distanciamento do texto, agora vamos trabalhar aí com o merging, né? O merging que a gente pode colocar a margem superior, esquerda, direita, embaixo, distanciando aí do navegador, tá bom? Das paredes do navegador. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui colocando, ó, um margem, e aqui eu vou colocar 100 pixels, ponto e vírgula. Vamos salvar. Olha lá onde foi parar, pessoal. Ele deu 100 pixels, né, de espaçamento aí entre as margens principais do nosso navegador, tanto superior quanto esquerda. Se eu quiser que ele fique somente um distanciamento da parte de cima e não do lado esquerdo, a gente não pode aqui no caso então jogar somente o merging e colocar o merging top, né, o merging top da parte superior. Então Ctrl S, olha lá, ele deu da parte somente superior e voltou a colar à esquerda. Se eu colocar aqui um merging left, Ctrl S, aí será o contrário, tá? Então ele deu um distanciamento da esquerda para a direita e em cima ele zerou. Agora eu também tenho outra possibilidade de fazer o seguinte, eu vou deixar aqui somente o merging e aí nós podemos trabalhar com os 4 lados, lembrando que o primeiro, pessoal, o primeiro número que eu colocar agora, ele está sendo referente à parte superior. Então vamos supor que eu quero da parte superior 20 pixels, certo? Eu dou um espaço. O próximo número seria da parte direita. Não vou colocar nada, então eu vou colocar 0. O próximo número é da parte de baixo, também será 0. E o próximo número eu quero um distanciamento também da esquerda de 20 pixels. Então aqui vamos dar um Ctrl S e vamos ver, olha lá o espaçamento que ele deu, tá? Então, pessoal, perceba que vocês podem trabalhar aí com a margem, tanto, né, de uma vez já colocando uma porcentagem aí, ou também vocês podem jogar dessa maneira como eu coloquei. Eu vou fazer o seguinte, se eu quiser dar uma centralizada, eu vou fazer assim, eu vou colocar 20 pixels da parte superior e o restante eu quero deixar como automático, ó, para que ele se alinhe aí automaticamente ao conteúdo a 100% da janela do navegador. Então vamos ver como ficou. Quer ver? Deixa eu só dar um acertinho aqui. Então, pessoal, eu mudei aqui agora para 50, tá? Tava 20, eu coloquei aqui 50, mas notem o seguinte. Se eu acabei, né, de explicar para vocês aí que esse daqui equivale à parte superior e o restante eu quero que ele fique automático. Eu colocando automático aqui, a ideia seria que ao salvar ele ficasse centralizado, né, e somente com os 50 pixels da parte de cima. Notem que não é o que está acontecendo, né, ele não está respeitando. Por quê? O que a gente tem que alterar? A posição. Lembra que eu falei que a posição ela não está
ela está em absoluta, então ela tem que ficar relativa para que isso aqui funcione, para que ele respeite rigorosamente as margens que a gente define aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar aqui um Ctrl S e agora, olha lá, automaticamente ele ficou centralizado e 50 pixels da parte superior. Vamos diminuir um pouquinho aqui para comprovar, vamos colocar somente 10 pixels, Ctrl S, olha lá, tá? Ele deu esse espaçamento. Eu vou deixar aqui 30 para ficar um pouquinho mais abaixo, ok? Bom, então tá aí a nossa primeira caixa. Eu vou fazer o seguinte, aqui na linha de baixo, eu vou colocar o ponto caixa 2, que nós já criamos lá no nosso arquivo HTML, e vou copiar toda essa linha aqui, ó. Dá um Ctrl C e aqui vamos dar um Ctrl V, tá? Eu só vou trocar a cor aqui, pessoal, tá? Eu vou tirar aqui esse hexadecimal do plano de fundo, então vai ser 0000 e FF, tá? O texto também aqui, vamos deixar como, bom, vamos por enquanto deixar tudo dessa forma. Vou dar um Ctrl S só para a gente ver o que vai acontecer quando a gente apertar o F5, ó. Nota que ele já assumiu o mesmo estilo, né? A mesma formatação da primeira caixa. Já está com o padding tudo certinho, só mudei a cor de fundo aqui. Os dois estão na posição relativa e os dois também estão com o padding, aliás, com o margin de 30 pixels em relação de um ao outro aqui, ó. Esse distanciamento são os 30 pixels. E o resto automático eu coloquei para centralizar. O que a gente pode fazer agora é dar uma mexidinha nisso daqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, pessoal, na primeira caixa, na linha de baixo, vamos colocar a flutuação. Lembrando que se eu coloquei aqui a posição relativa, agora mais facilmente eu consigo trabalhar com a tag, né, com o float aí, ó. Então vamos colocar aqui um float para que ele flutue à esquerda da janela, né? Então vamos colocar aqui, ó, float left, ponto e vírgula, e a gente dá um Ctrl S aí, veja como que ele ficou, ó, né? Respeitando os 30 pixels da margem superior e ficou agora alinhado aí à esquerda, tá, pessoal? Eu posso fazer o seguinte. Vou tirar esse alto aqui, tá? Porque eu quero deixar, vamos deixar só assim, pronto, para que ele fique alinhado 30 pixels assim com esse distanciamento. E aqui embaixo também eu vou tirar esse automático, senão não vai ficar com sentido aqui o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu dei um Ctrl S e notem que só pelo fato de eu fazer isso aqui na margem, né, ele já deu um probleminha aí que foi ficar uma em cima da outra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar, pessoal, essa flutuação que eu joguei à esquerda na primeira caixa, eu também posso colocar aqui um outro float na caixa 2. Então vamos lá, ó. Float, 2 pontos, e agora eu vou colocar aqui um right, para a gente ver como que fica esta situação aqui, ó. Vou colocar ponto e vírgula, Ctrl S, ó lá. Notem que ele jogou lá para o canto direito. Tá? Mas se a minha intenção é que ele fique do lado da caixa 1, eu tenho que colocar novamente aqui a flutuação como left. Tá? Olha aqui, ó, Ctrl S, e ele já deu aí uma flutuação de respeitando lá os 30 pixels de margem de um para outro. Tá? Eu vou mudar agora aqui o seguinte. Essa margem aqui da caixa 1, eu vou colocar como margem right. Ou seja, da direita, a margem da direita. E aqui eu vou diminuir para 10 pixels. Vamos dar um Ctrl S. Olha lá, ele grudou na tela a primeira caixa e o segundo, né? Ele já está respeitando ainda os 30 pixels daqui, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Esse daqui eu vou alterar também, tá? Então vamos colocar aqui 10 pixels. Vamos só salvar para ver como que está ficando. Ele já deu uma levantadinha. E aqui nós vamos fazer agora o seguinte. Então aqui no caso eu vou também colocar o right, né, pessoal? Para que fique igual o primeiro aí, ó. Então right 10 pixels para ele ficar alinhado. Então vamos dar um Ctrl S aqui, ó lá. Tá? Ele já ficou alinhadinho aí, bonitinho. Esse distanciamento aqui, ó, entre uma e outra, a gente pode ir aumentando ou diminuindo, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Deixa eu colocar, vamos aumentar esse distanciamento aqui right da primeira caixa. Eu vou colocar aqui 50, ó. Ctrl S, ó lá. E ele deu mais um distanciamento. Então vocês podem distanciar, vamos colocar agora aqui, ó, 300. Vocês podem fazer esse distanciamento entre uma div e outra, lembrando que eu tenho que usar a flutuação e a posição como relativa, tá? Tanto é que se eu colocar aqui, pessoal, trocar aqui para absolute, vamos ver o que vai acontecer, tanto a primeira quanto a segunda, ó.
Vamos dar um Ctrl S. Olha lá. Uma ficou em cima da outra, né? Porque ela está como absoluta, ela está com um valor fixo. Então não é legal. Para trabalhar com flutuação, eu tenho que trabalhar com o valor relativo. Tá? Daria até para fazer, pessoal, pelo absoluto, só que seria muito mais complicado aí a forma de fazer, uma coisa meio desnecessária, tá? Então, o interessante é que a gente trabalhe desta forma aqui. Então, vocês podem jogar a flutuação tanto para a esquerda quanto para a direita. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa diferença entre a gente jogar as margens, jogar o paging, que é o preenchimento, e também a flutuação entre as divs. A cada div que você quiser que fique na mesma linha, você tem que trabalhar com essa flutuação, tanto à esquerda quanto à direita. Beleza? Bom, vou ficando por aqui então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vai dando joinha aí, dá um like, curtam, compartilhem, inscrevam-se no meu canal, dá essa força para o Dr. Control e esperem aí, aguardem as próximas videoaulas de CSS e também dos outros módulos. Qualquer dúvida, postem nos comentários que eu muito em breve respondo para vocês, ok? Bom, obrigado mais uma vez, fica aqui o abraço do Dr. Control, até a próxima e valeu!